Vamos lá então, meu amigo Ivan. Vamos para a nossa aula 2 de finanças pessoais, para a gente realmente ajudar a galera a ter uma transformação aí disruptiva nessa área que é tão, tão sensível das nossas vidas, né? E, Muito gente, sensível. vão mandando mensagens aí. Cara, o chat tá bombando aqui já. Hoje eu vou ser hoje eu vou ser o técnico do Ivan, ele que é o mestre principal aqui da cerimônia. Vou estar mais auxiliando ele. Então eu vou ficar olhando aqui o chatzinho. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí. Valdinei, Alaide, Josimar Faria, Rosana, Marli. Ô, essa Marli eu conheço. Essa Marli é minha mãe. É a pessoa que me ensinou a melhor ferramenta de administração. Um caderninho. E a gente vai falar sobre ele. Beijão, mãe. Show de bola. Cris tá por aí também. Pessoal lá da empresa, tô vendo. Que legal, gente. Que legal. Bom, vamos lá. Então, fechamos o primeiro encontro nosso, Multiplicar para Transformar. E agora nós estamos aí partindo para o segundo dia, que nós vamos falar sobre liberdade financeira. Tá ok? Mas, Ivan, a galera que nos acompanhar até o final e for para o workshop, que ainda a gente está para definir o local, muito embora eu estou vendo que tem muita gente remota e a gente vai ter que fazer um workshop presencial com transmissão ao vivo. E eu ainda estou com uma dificuldadezinha, eu vou falar no meio do caminho, que é véspera da minha viagem para uma ação missionária, porque eu estou indo me preparar para uma viagem lá para a África, vou para Moçambique no mês que vem, então vai ser tipo assim, tudo a toque de caixa. Mas qual que é o presente aí que a gente vai deixar para a galera, Ivan? Presentaço, Cleverson. Você que está participando, que está nos prestigiando aí nesse tempo de conhecimento, de transformação, de aprender sobre finanças, de abrir o coração aí para os princípios da palavra. Se você quer ganhar uma consultoria, na verdade é um presentaço para aquele que puder participar conosco, né? Está nos seguindo. Na verdade, tem algumas regras, tá, Cleverson, para que isso aconteça. Para participar no sorteio, vai ter um sorteio. O Opa, sorteio vai explica as acontecer. regras aí, deixa claro. O sorteio vai acontecer no último encontro, nosso encontro presencial e online, que vai acontecer ainda em local a ser confirmado. Mas para você concorrer a essa consultoria, que vai ter 3 encontros online, de 1 hora cada, você precisa nos seguir nos canais, no @utopia para todos, ou no gestorx.co. A primeira condição, a primeira regra para poder participar. É, a segunda regra é fazer um post no feed do seu Instagram e marcar o @utopia e também o @gestorx. E a terceira condição é você enviar uma mensagem no direct é, para o Utopia avisando que quer concorrer à consultoria. E dessa forma você vai estar participando do sorteio que no último encontro nós vamos estar promovendo para poder te dar esse presentaço aí, Cleves. Show de bola, Ivan, show de bola. Gente, vamos lá então. Como já é a segunda aula, vamos direto ao ponto para a gente não perder tempo, porque tem muita coisa legal e a gente quer realmente poder aproveitar aí nós estamos calibrando o tempo da aula, tá ok? Para aí em torno de 1 hora, para que ela seja bem produtiva, tá? Então a gente deu uma ajustada no tempo, e ajustamos o escopo dela. Então fique tranquilo que nós vamos tentar entregar o nosso melhor dentro desse tempo, que fica até mais fácil para todos acompanharem a gente aí até o final, tá? Ivan, liberdade financeira. Afinal de contas, cara, liberdade financeira existe? Você é um cara que está liberto financeiramente? Ou isso daí é historinha do Papai Noel? Pode nos ajudar a falar um pouquinho mais aí sobre liberdade financeira? O que é? Me ajude a definir, me ajude a esclarecer. Existe sim, Cleverson, e foi um sonho que nós, né, como família, almejamos por muitos e muitos anos. Eu me lembro da minha época de endividamento financeiro, bancário, e inclusive com a família, e que recentemente nós conseguimos alcançar esse objetivo tão sonhado aí de liberdade financeira. Então, existem eu vou dar o meu caso prático,
Cleves, até para a pessoa poder se encaixar e se posicionar dentro desse universo da liberdade financeira. Então, por exemplo, né, o que é liberdade financeira para o Ivan? Então, é não ter nenhuma obrigação financeira de médio ou longo prazo. Então, não tenho mais financiamento bancário, não tenho financiamento de casa, não tenho que tem todos os financiamentos de imóvel que a gente tinha, e com isso, né, de carros, de bens, de tudo que está relacionado a você tomar dinheiro emprestado, de familiar, do que você compreender que seja uma dívida, certo? Então, essa foi a primeira, onde nós ticamos aí o primeiro item, ok? O segundo item que chama muita atenção e que é importante destacar na liberdade financeira é você ter a condição de comprar à vista, ou no máximo você comprar no cartão de crédito para poder acumular milha e pontos. Mas você está fazendo a compra, Clevers, já com o dinheiro disponível para, no dia do vencimento da fatura, quitar ela. Você poderia pagar à vista, mas daí você faz essa opção simplesmente por praticidade para poder fazer jus. Inclusive, lembrando aí que um dos nossos convidados, os nossos participantes, inclusive falou sobre, né, a questão das milhas, e a gente vai ter um material bem bacana aí que vai estar sendo produzido para poder falar um pouco sobre isso. Cara, Ok? vai. E já fica o spoiler aqui sobre essa questão de milhas, que foi um pedido. Perguntaram para nós aí se nós iríamos falar. Eu conversei com uma Isso. tia minha que ela realmente já viajou vários países por questões de milhas, entendeu? Ela conseguiu, fez cursos, assim, ela foi catando as coisas na internet e ela conseguiu achar o caminho da liberdade financeira e aproveitar isso para ela poder viajar. Então ela vai gravar uma mini aula com a gente para ela dar dicas de como ela fez e por onde ela foi, entendeu? Ela não vai vender nada. Se alguém quiser se especializar, ela vai indicar quais são os melhores cursos que pode ter. Aí você corre atrás, porque como eu falei, o nosso foco aqui não é ficar fazendo venda casada com ninguém, tá? E ainda, Ivan, nessa Top. questão de liberdade financeira, né? Você falando sobre a liberdade financeira, qual que é o meu entendimento sobre ela, né? Cara, meu entendimento sobre ela, eu sempre falo para os meus filhos, né? Nós somos o pastor da nossa casa. Eu sempre digo que a nossa vida financeira ela tem que ser como um copo sem fundo. Imagine um copo sem fundo, Ivan. Então, aqui, ó, eu tenho o meu copo, né? E eu cortasse o fundo desse copo. Se eu pego um outro copo com água e jogo água aqui dentro, o que que vai acontecer? Vai passar tudo para baixo. Mas se eu olhar a borda interna desse copo, vai estar respingado. Se eu pegar depois uma jarra de água e jogar toda a água de uma jarra inteira, agora veio bem mais água, vai passar tudo, mas ele vai respingar ainda mais. E se eu chamar o corpo de bombeiro e dar aquele jato de água do corpo de bombeiro, assim, aquela enxurrada, a água vai passar praticamente toda, mas ele vai molhar ainda mais a borda. Isso eu chamo de liberdade financeira, quando a gente começa a cumprir o chamado de Deus, que é não ser represa, e Deus começa a perceber que ele pode colocar para nossas vidas muito mais para sermos o quê? Mordomos fiéis. Então, quando a gente entra no conceito de mordomia fiel, a gente começa a atingir a famosa liberdade financeira. Eu creio que a liberdade financeira é algo muito espiritual. É quando a gente realmente chegou num nível que Deus fala: eu posso abrir as comportas dos céus e derramarei bênção tal sem medida sobre a sua vida, né? O que você E acha? tem dois versículos que falam exatamente isso que você tocou, no assunto que você tocou, nesse ponto, que é que a ninguém devei coisa alguma, a não ser o amor. Lá em Romanos tem essa palavra. Em Provérbios, no capítulo 22, ele fala que o rico domina sobre o pobre, mas quem toma emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, eu, um dia, né, decidi que iria alcançar a liberdade financeira. E graças a Deus, aplicando os princípios e vivendo dentro da dependência do Senhor, a gente conseguiu, como família, ter esse êxito e alcançar esse resultado. Além disso, eu queria destacar outros dois pontos que para mim são determinantes, sabe, Cleves? Um deles é de você possuir uma reserva de emergência que seja suficiente para pagar as despesas de pelo menos 6 meses, para que você não sofra a pressão financeira das suas contas, das suas obrigações. E por último, assim, não tão, né, não por último, mas vamos dizer assim, complementando, porque
existem outros itens, a gente está abordando apenas alguns deles, possui investimentos que gerem rendimentos e de forma que você tenha uma renda passiva para poder fazer frente às suas despesas também sem sofrer pressão financeira. Então, eu uso aquela a expressão assim que no livro do Gestor X, que é aqui se faz, aqui se paga. Então, não tomar dinheiro emprestado, ou no caso de assumir qualquer compromisso financeiro, é primordial você honrar e pagar com todo e qualquer compromisso, seja de dívida, seja de empréstimo, do que for, para quem quer que seja, Cleves. Show de bola, Jean. Ivan, show de bola. Bom, vamos seguindo lá. Ivan, tem um item que eu comecei a abordar pelo projeto do Utopia. É a principal frente, vai ser a principal frente do que eu pretendo trabalhar assim que eu voltar desse projeto. Eu estou tirando um período sabático, servindo as pessoas daqui em parceria com o Gestor X agora, mas durante o processo, durante julho, mês de julho agora de 2025, eu e minha esposa, nós vamos para uma escola de missões do dia 1º de julho até o dia 15 de julho. Volto para casa, só troco as malas. Dia 16 estou embarcando para a África. Eu vou lá para o país de Moçambique, servi cerca de 600 crianças pelo número que me passaram hoje, crianças que estão desabrigadas, né? Mas na Que volta, show. uma das coisas que nós vamos trabalhar bastante a partir de agora é um conceito que fala sobre inteligência espiritual, Ivan. Você já ouviu falar de inteligência espiritual? Ouvir a Tem as partir de duas você, né, minha amiga? principais. Isso aí, isso aí. Tem as duas principais, né, Ivan? E por sinal, a gente precisa muito aqui na parte de finanças. Uma delas é inteligência intelectual. Cara, se você não souber fazer a conta de matemática 2 mais 2, com certeza, para você somar eventuais dívidas, somar valores que você investiu para saber se os juros estão certos ou estão errados, vai ter problema. Então, isso é inteligência intelectual. É o nosso conhecimento, a nossa habilidade técnica, né? Quem conhece mais um pouquinho desse mundo de RH, a gente fala em hard skills. É aquilo que você consegue pôr lá no seu currículo. Tenho conhecimento disso, tenho conhecimento daquilo, fiz curso disso, fiz curso daquilo. Então, essa é a parte intelectual. Aí as pessoas vão trabalhando e começam a sofrer e começou a nascer muito a tal da inteligência emocional. Você tem que estar emocionalmente saudável para você suportar as pressões do mercado, né? Mas uma outra inteligência que eu conheci também por intermédio de uma pessoa que é o meu mentor hoje, né? Grande Adeildo Nascimento, ele é do mundo de RH, aprendi muito com ele. É uma inteligência que, primeiro, um disclaimer aqui, né? Ela não tem base científica, tá? Então ela não é comprovada cientificamente, mas não tem como não dizer que ela não exista, em virtude de diversas coisas que acontecem, né? A inteligência espiritual seria o termo que a gente dá para quando você busca propósito de vida, vocação. Aristóteles ele falava o seguinte, né? Onde as necessidades do mundo se cruzam com as suas capacidades e possibilidades, aí está a sua vocação. Então eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. O Ivan tem um chamado, tem uma vocação, né? Ela não está vinculada nada à religiosidade, então ele é muito mais amplo, né? A questão é assim, tem até uma história, né, que fala sobre assim, cara, a aposta de Pascal. Tava tentando lembrar aqui, a aposta de Pascal. Ela diz assim, cara, se você achar que Deus não existe e ele não existe mesmo, cara, tá tudo bem, não dá nada. Se Deus existir e você não acreditar, suas perdas são estratosféricas, né? Então, na matemática, né? E se Deus existir e você acreditar, cara, que bom. Ele fala que matematicamente é melhor você acreditar que Deus exista do que você não acreditar. Então, quer dizer, a gente precisa pensar pela eternidade, tá? Ô, Cleves, Tem uma história deixa que eu eu... fazer Diga lá. uma provocação aí, e esse assunto me interessa muito, e eu queria saber de você, como é que você está aplicando a inteligência, espiritual na tua vida? Como é que você Cara, exercita isso, meu amigo? Como é que você integra essas três perspectivas? Conta para mim aí, por show. Vamos favor. lá. A intelectual é estudo. Cara, não paro de estudar. O dia que a gente parar de estudar, a gente vai travar e vai ter um problema. O emocional,
ele é decorrente, na verdade, do espiritual. Para mim, a prioridade é o espiritual. Eu vou citar um exemplo de uma matéria que eu estava lendo esses dias atrás, do Brian Dyson. Até anotei aqui. Ele é ex-CEO da Coca-Cola. Cara, ele estava falando um negócio, dizendo assim, ele fez uma analogia que a nossa vida é um malabarismo de 5 bolas, onde uma bola é de borracha, é o trabalho. Depois as outras bolas são de vidro. Aí é a família, é a saúde, são os amigos e é o nosso espírito. Cara, isso quer dizer que se a bola de borracha cair, não tem problema, ela vai voltar. Ela pode voltar um pouquinho mais baixo, ela pode até voltar um pouco mais alto, mas ela não vai acontecer nada, ela vai cair e vai voltar. Agora, todas essas outras bolas, se cair, ela vai danificar de uma forma severa. E pode ser que seja de uma forma irreparável. Por exemplo, você prioriza 100% do seu trabalho e você passa a ter problema com a sua família. Entende? Então, veja como que é a inteligência espiritual, né? Tem tem o Viktor Frankl, é um médico psiquiatra, cara, austríaco. Ele viveu na época lá do nazismo, tá? E esse cara, ele teceu uma frase que ele fala o seguinte: quem tem um porquê na vida enfrenta qualquer como. O que que eu quero dizer isso para a parte financeira? Cara, se você tem um porquê, eu quero ter minha liberdade financeira, eu quero alcançar a liberdade financeira, eu quero poder avançar. Então, nesse caso, se você estudar direito, se você se aplicar direito, você vai conseguir avançar, com certeza. Se você der valor a essas bolas de vidro, família, amigos, saúde, espírito, tá tudo bem. Entende? Porque tem muita gente, né, Ivan, que infelizmente passa a vida toda correndo atrás do dinheiro e depois na velhice ele pega o dinheiro e passa correndo atrás de saúde, tá? E aí passa a ser um problemaço sério, né? E aí, cara, pense na seguinte situação. A nossa vida, ela é o quê? Fora você ter toda essa inteligência, é para você equilibrar exatamente a roda da nossa vida, né? Então nós temos, a nossa vida é uma engrenagem. E é essa engrenagem que a gente quer focar bastante falando hoje sobre a chamada roda da vida. O que que você me fala, amigão? Excelente, meu amigo. Esse, porque a grande questão, eu me lembro do meu dos meus momentos de endividamento, no início, logo depois da minha conversão, no início do casamento, por decisões equivocadas, e começou propriamente, Cleves, pelo desconhecimento. E aí eu queria, antes de tocar no assunto da roda da vida, assim, fazer um overview daquilo onde eu precisei recalcular minha rota, onde foi um momento assim, aquele momento de reflexão, sabe? Que eu acredito que boa parte dos nossos gestores que estão aqui conosco deve estar se perguntando, né, como é que eu faço? O que que eu preciso fazer para dar o start, para sair do zero, do ponto zero, vamos dizer assim? E para mim, essa gel, né, foi necessário eu recalcular a rota, Klebers, a partir do que eu escrevo no livro, que fala sobre o GPS Finanças, que é você redefinir seus alvos, redefinir a sua rota financeira, porque, pô, eu estava num estágio, Cleverson, totalmente endividado, a minha situação, eu era recém-convertido, eu era casado, eu tinha minhas obrigações, eu tinha um grau de endividamento altíssimo, a partir de cartões, empréstimos familiares, gastos excessivos, a gente construiu uma casa, então eu não compartilhava com a minha esposa da vida financeira, então muita coisa eu não conhecia sobre os princípios bíblicos. E ao longo dessa minha caminhada, eu estou falando aí cerca de mais de 20 anos, Cleves, o senhor me ensinou a recalcular e a pensar sobre isso, a refletir, a analisar como que eu faço isso, como que eu estabeleço meus alvos, como que eu estabeleço meus objetivos, e o GPS Finanças, ele tem esse objetivo. Eu escrevo no livro sobre isso, Cleves, e de uma maneira bem prática, porque de maneira análoga ao GPS, que é o mecanismo que a gente utiliza para navegar com os nossos carros, com as bicicletas e tudo mais, o GPS Finanças ele tem esse objetivo. Você
fazer um diagnóstico do teu ponto zero, onde você está, né, onde você se encontra, qual que é o teu ponto de partida na tua situação financeira, naquilo que envolve os teus aspectos, inclusive da inteligência espiritual, tem relacionado com o princípio bíblico, tem relações com emoções, tem relações com relacionamentos, com qualidade de vida, com saúde, com a vida profissional, com carreira, com tudo que está interligado aí na nossa vida, que todas as áreas da nossa vida elas são impactadas. E o nosso relacionamento com Deus também é impactado a partir das nossas finanças. Gera ansiedade, gera situações que nos deixam, que nos prejudicam e impactam o nosso relacionamento com o Senhor. Então, o GPS Finanças, nesse sistema, ele está dividido em 3 segmentos de forma análoga ao GPS, o sistema convencional que a gente utiliza para navegar. O sistema o segmento espacial, ele é análogo aos princípios bíblicos. Deus tem princípios, ele estabeleceu direitos e deveres e obrigações para nós como discípulos, podemos desfrutar do que ele tem de melhor da terra, para ter a vida abundante em Cristo, inclusive nas finanças, certo? O segmento controle, de forma análoga, ele representa, né, as bases localizadas na Terra e que são a igreja e que são os nossos líderes, as pessoas de confiança nossa, onde nós podemos buscar conselho, onde nós podemos estar em oração, nos aproximando para compreender as verdades eternas da palavra em relação às finanças. Então, essa analogia foi algo que Deus colocou no meu coração e que fez todo sentido para mim e que me ajudou nessa caminhada a recalcular minha rota. E, por último, claro, o usuário, que é quem utiliza, que somos nós, os discípulos, e que nós precisamos integrar isso, nós precisamos estar conectados com Deus, nós precisamos estar conectados com a igreja, conectados com os irmãos, conectados com a família, conectados com tudo que nos cerca, né, com o conhecimento técnico, com o conhecimento espiritual, para poder avançar e poder recalcular a nossa rota e recalcular o nosso alvo. E dentre esses alvos, o da liberdade financeira. Não sei se eu E você? consegui dar um overview aí Top, top, com certeza deu. E vamos começar falando ali então sobre parte de princípios, tá? Gente, já dando um spoiler que eu tô no chat aqui em paralelo dizendo, tudo isso aqui que o Ivan tá dando uma aula, ele preparou material detalhado para distribuir para cada um de vocês, para você se localizar onde você tá e para você poder se administrar e poder avançar. Mas falando sobre princípios, cara, o primeiro princípio que eu sempre penso e faço uma analogia também, né, é a seguinte: ele é dono da torta. Deus é dono da torta. Ele só pediu um pedacinho para nós. Sabe uma coisa que eu vejo na parte de princípios que às vezes as pessoas se confundem? Eles se confundem achando assim: eu, pessoa física, eu, Cleverson, sou o dono da torta. Deus, eu vou te dar o meu pedaço, né? Eu já ouvi termos do tipo sobre dízimos. Eu preciso pagar o meu dízimo. Não, ninguém paga nada. Se eu, por exemplo, empresto o meu carro para você, Ivan, quando você terminar de usar, o que que você faz? Você vai devolver ele para mim, você concorda? O termo é devolver, você não vai pagar o carro para mim. Então, como é que você vai me pagar algo que já é meu? Deus, ele é dono de tudo. Esse é o princípio básico de todas as coisas. E uma das coisas assim que eu vejo que as pessoas acabam fazendo é negligenciando com o pecado, sabe? Às vezes acaba flertando com o pecado, que é o que a gente fala, né? Uma vez tive uma experiência dentro da igreja, muitas vezes sou chamado por irmãos para compartilhar, trocar experiências, e eu fui chamado por um empresário. Eu e minha esposa fomos para tomar um café e conversar, porque ele estava passando por um momento difícil da empresa, né? Um momento difícil até particular na parte de finanças. Cara, eu mal tinha começado a tomar um café e eu decidi fazer a seguinte pergunta para ele: mas e como é que tá a parte de impostos da empresa, né? Antes de perguntar sobre as vendas. Eu já perguntei, algo me levou a fazer essa pergunta. Ele falou: não, tá tudo tranquilo, tá tudo normal. Metade com nota, metade sem nota. Cara, o café travou e eu não conseguia mais tomar café, sabe? Porque o que que eu percebo? Eu percebo que as pessoas estão dentro da igreja e estão acreditando que Deus, ele pode nos abençoar se nós flertarmos, né?
com o inimigo, com o pecado. E Deus, ele não pode fazer isso. Então a palavra de Deus diz, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Temos que ser justos. Uma outra experiência que E eu tem tive quatro. nessa área aqui, pode falar. Pode concluir, Clebson. Eu vou Com- abordar. Você entrou na parte dos princípios ali, tem quatro princípios que são fundamentais para nortear a nossa maneira, a maneira como a gente lida com o dinheiro. Mas pode concluir que depois Show. eu abordo aqui. E eu tive um caso diferente, não envolve finanças, mas, na minha visão, ele impacta finanças severamente. É como nós agimos com as coisas de Deus. Quando eu era líder de célula, eu lembro até hoje o dia que um discípulo, hoje muito amigo meu, chegou, foi a primeira vez que ele chegou na célula. Ele chegou na célula atrasado e a primeira coisa que ele falou, ó, eu sou assim mesmo, eu chego atrasado, eu que sou a noiva da minha casa e não me interessa, e se reclamar eu não venho mais. Cara, era o primeiro dia, esse foi o boa noite dele pra mim. Eu falei, não, não tem problema, pode entrar, fica à vontade, a casa é sua. Ele, sério, não vai falar nada? Eu falei, não, não vou falar nada, senta. E eu continuei a palavra, não parei. Só que no meio do caminho, eu senti do Espírito Santo, parei e virei para ele e falei, cara, eu fico imaginando lá no céu, Deus ele é tão bom e ele sabe como que você é, que ele fala assim, cara, tô com uma benção que aquele irmãozinho ali tá precisando, eu vou levar. A hora que ele vai, ele para, daí Deus para e pensa assim, peraí, mas ele gosta de chegar atrasado, ele tem prazer em chegar atrasado, ele é noivo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou atrasar igual ele gosta, porque talvez ele fique bem feliz. E as pessoas não entendem que na nossa vida tudo o que fazemos vai refletir. Então, a Bíblia fala, se você tem o poder de acertar algo, pagar uma conta, você não pode atrasar para isso daí. Você tem que honrar. Mas tem pessoas que não são assim. As pessoas vão atrasando. Ah, não. Deixa, se eu lembrar, eu lembrei. Cara, não se brinca com Deus. Fala lá, Ivan. Não. Então, como eu estava falando, Cleber, são quatro os princípios que devem nortear a nossa maneira, a maneira como nós lidamos com o dinheiro. O primeiro princípio é que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E buscar a vontade de Deus envolve uma entrega total e contínua. Quando você fala sobre dízimo, né, existem pelo menos três tipos de entrega relacionados aos nossos ganhos, ao que a gente recebe. Se Deus é o dono do ouro e da prata, então tudo é dele. Então, os dízimos, as ofertas alçadas, as ofertas voluntárias, elas são formas de nós demonstrarmos a nossa dependência e compreendemos que Deus é dono de tudo, é Ele que dá, é Ele que multiplica, é Ele que vai fazer de nós prósperos ou não, que vai nos transformar em pessoas com riqueza suficiente para alimentar a multidão. Então, esse é o primeiro princípio que eu queria destacar. O segundo deles é o reconhecimento da paternidade de Deus. Quando a gente alinha o nosso plano com o plano de Deus, nós experimentamos uma transformação profunda da compreensão de quem que é o nosso Pai. E o Pai é aquele que cuida de nós, que nos ama, que faz tudo por nós. Quem é pai aqui sabe disso. Quem é mãe sabe o que é cuidar de um filho. O terceiro princípio, Cleves, é o princípio de que Deus conhece infinitamente mais do que nós mesmos, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que qual que são as nossas fraquezas, quais são as nossas virtudes. Ele sabe exatamente e tem um compromisso conosco de prover e suprir as nossas necessidades. Por último, é o princípio de que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. A nossa vida econômica precisa estar totalmente aliada ao plano de Deus, a sua boa, perfeita e agradável vontade, porque nós existimos para que o reino de Deus seja estabelecido em toda a terra. E é por isso que a gente precisa trabalhar para que se cumpra aquilo que Deus deseja e planejou para nós, que haja fé na terra. Então, queria Show reforçar de esses bola. quatro princípios, Cleves, que você abordou muito bem em relação ao dízimo. Então, tudo é dele, cara. Simples assim. Tudo é dele. Cara, aí eu vou até puxar um slide da apresentação passada, porque é aquilo que todo mundo sempre fala, né? E hoje eu tava conversando com a minha esposa de novo. Aliás, eu tenho conversado muito com a minha esposa sobre saúde, eu preciso emagrecer, a gente vai ficando mais velhinho, a gente tem que cuidar cada vez mais. E é assim, cara, a verdade absoluta é que isso aí não tá na Bíblia. O segredo tá aqui, ó. Loucura é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, você quer comer normalmente?
como você sempre comeu, cara, não vai mudar o resultado, entende? Você não quer administrar suas finanças, você não quer dar atenção devida, não tem como ter resultado diferente. Eu lembro de uma vez, Ivan, quando eu fui atender uma família, é, aí eu estava orientando, fazendo os levantamentos, uma planilha top que você vai comentar ainda hoje aí, que a gente vai dar de presente para a galera. Cara, eu comecei a falar, falei, olha, então vou fazer o seguinte, para tentar entender onde vocês estão, vamos fazer esse levantamento. Falei, vocês precisam fazer esses levantamentos. Você tem as contas? Tenho. Aonde que estão? Tá numa caixinha. Eu jogo tudo numa caixa. Aí, beleza. E falei, então tá, então eu vou fazer o seguinte: daqui uma semana eu volto e a gente senta. E a gente conversa. Cara, voltei uma semana depois para conversar e falei, e daí? Dela, não consegui. Eu falei, como assim não conseguiu? Dela, não, eu comecei a pegar as primeiras, eu comecei a anotar, começou a me dar uma enxaqueca, uma dor de cabeça, eu guardei tudo e não consigo ver, é muita coisa que eu devo, é muita coisa que eu devo. Falei, olha, não é assim. Aí eu usei essa frase: loucura é você continuar fazendo a mesma coisa e achar que ela vai se resolver sozinha, vai mudar a sua situação. Falei, por favor, você tem que anotar e tem que fazer ponto final. Se você não fizer isso, eu não venho mais. Cara, aí antes de ir na segunda vez, liguei antes para saber. Ah, pode vir. Cara, quando eu cheguei, tava sorrindo à toa. Eu falei, ué, o que aconteceu? Cleber, você não acredita que eu fui anotar e eu achava que eu devia muito mais do que eu devia? Cara, ela achava que devia muito mais que R$ 1.000. Na época, né? Dinheiro da época era mais ou menos assim uns R$ 300. E ela achava que devia para mais de R$ 3.000, para ter uma ideia. Eu falei, olha só, é loucura, é você querer fazer as coisas sempre a mesma coisa, você está desistindo. E simplesmente o que que acontece? A pessoa acontece daqui, ó. Esse é um exemplo prático do que eu falei na outra aula, o vale da desistência. É a hora que a gente rompe o vale da desistência, que a gente começa a fazer os levantamentos, que a gente vai conseguir cruzar aquela linha que a gente achava que seria linear, né? A linha branca, só relembrando, para quem não estava aqui de repente, relembrando para quem estava também, a linha branca é como a gente acha que os resultados vão acontecer. Só que, na verdade, acontece essa linha amarela, ó. E aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e quando você rompe aqui, essa é a região da liberdade financeira, entende? Eu vi uma pergunta aqui bem interessante e é o que eu acho muito legal. É esse tipo de, a pergunta, ela tem que ter mais importância, ela tem mais importância nessa vida do que a resposta, para ser bem franco, né? Foi o Josimar Faria, ele perguntou assim, ó, quando eu recebo dividendos, como eu tiro o dízimo? A gente fala isso daqui a pouquinho, tá? Eu quero falar sobre a dúvida. Josimar, cara, excelente. Parabéns pela sua pergunta. Parabéns pela sua dúvida. Sabe por quê? Porque isso remete que dentro de você há uma preocupação com o que é do reino. Há uma preocupação com o que é de Deus. Entende? E aí você está tão preocupado, como que eu não vou falhar em relação ao dízimo? E quem lida, quando você vai para a esfera dos investimentos, aí você tem dividendos, aí você tem coisas que você vai receber e depois vai ter desconto de imposto de renda depois, tem outros que vai ser desconto do imposto de renda na fonte, e vira uma bagunça, sabe? E eu sempre digo assim, ó, Deus, ele mede a nossa intenção. Porque quando a pessoa chega para mim e me pergunta assim, eu devo dizimar do líquido ou do bruto do meu salário? Você percebe na pergunta o motivo, entende? Se fosse assim, uma vez eu conheci uma colega que ela tinha um salário, Ivan, o salário dela, tipo assim, na folha, acho que deveria ser, na época, uns R$ 5.000, e líquido, ela pegava R$ 500. Sabe por quê? Porque ela gastava tudo em vale farmácia, vale mercado, vale isso, vale aquilo, então ela dizia, não, meu salário é quinhentão, é dos 500 que eu tenho que dar o dízimo. Cara, como é que pode um cenário desse? São os princípios básicos, correto? Sim, e é interessante que você está falando, porque nessa linha dos gráficos, dos slides que você mostrou, o que nós sabemos, eles nos trouxe até aqui. Mas o que nós não sabemos, ou que não fazemos, que pode nos levar além. Então, a proposta do GPS Finança, a proposta do Gestor X, é dessa reflexão, é de você definir alvos claros, é de você saber que a direção é mais importante do que a velocidade. Porque o que você tem feito até agora em prol da sua o que você tem feito até agora em prol da tua prosperidade tem feito você avançar? Essa é a pergunta que é a provocação, não é mesmo, Cleves? Como que você tem administrado o seu dinheiro? O dinheiro que Deus tem te enviado para você?
e quais ferramentas, e como é que você tem tratado essas coisas? Então, são coisas que a gente vai abordar aqui, vai tratar mais no prático, mas que são reflexões que valem a pena. E é interessante essa questão que você colocou do bruto e do líquido, porque eu também me peguei em alguns momentos com esse questionamento. E eu preferi, e é uma preferência minha, não é uma regra, mas é uma preferência minha, né, é dizimar sobre o bruto, certo? Então, essa é uma posição do Ivan. Então, respondendo de maneira prática, né, através da minha compreensão das verdades e dos princípios bíblicos, esse foi o meu posicionamento, tá, Josimar? Não sei se a gente conseguiu clarear aí, ou colocou mais dúvida aí naquilo que você tem pensado, mas assim, com certeza em oração o Senhor vai te revelar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Estava pegando aqui, ó, na minha biblioteca. Eu vou dar uma dica de livro, né? Vou dar uma dica de livro pra galera. Gente, é assim, ó. De tudo que você precisa aprender, como o Ivan falou do GPS. Então, nós estamos falando do sistema de geolocalização, correto? Então, dentro do sistema de geolocalização ali que o Ivan falou, é, uma coisa assim que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: você tem que colocar o local da onde você está. Quer dizer, na verdade, você nem coloca, isso já é automático. É da onde você está, para onde você vai. Essa você utiliza a geolocalização para você traçar esse caminho. O caminho de finanças, ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho complexo. Porque se fosse fácil, todo mundo já estava milionário, alta prosperidade e tudo mais. Ele é um caminho complexo. Entende? Por quê? Porque as nossas criações, as nossas formações são completamente diferentes. Cara, se você perguntar para minha mãe que está assistindo aqui, acho que ela está assistindo, não vi o nome dela, mas ela ia entrar. Se você perguntar para minha mãe, nós somos três irmãos. Eu sou o do meio. Os três são completamente diferentes. Entende? Os três são completamente diferentes. Mesmo pai, mesma mãe. Só que eu não estudei na mesma série que meu irmão, eu não tive os mesmos amigos, eu assistia coisas diferentes deles, e as nossas formações são diferentes. Então, resultados diferentes. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: se você tiver que investir em algo inicialmente, antes de você comprar qualquer curso de finanças, curso de investimento, contratar uma consultoria, eu vou te indicar esse livro aqui, ó. Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Quando você lê esse livro e você entender como nós ouvimos o Espírito Santo, como ele fala conosco, eu posso te assegurar que a sua vida vai ser transformada. Aí, perguntas como essa do Josimar, Josimar é assim, ó. Se você, por exemplo, e isso eu vou te dizer casos práticos, tá? Se você pega, por exemplo, de repente, um líder de uma igreja, que a igreja pode estar até passando por dificuldades. Existe, às vezes pode acontecer um viés, sabe? De dizer assim, não, tem que ser pelo bruto. Mas assim, biblicamente, eu te digo assim, eu, Cleverson, conseguiria fazer duas teses de devolver dízimo sobre o bruto e devolver dízimo sobre o líquido. Eu consigo defender as duas teses e acredito que o Ivan também conseguiria fazer. Entende? A questão é, o que está no seu coração? Qual é a sua negociação com Deus? O que você tem falado? Como é a sua oração? Como é o seu posicionamento financeiro? Eu vou te explicar aqui, gente, só para vocês entenderem. Essas aulas é para vocês terem a experiência prática do Cleverson e do Ivan, do que nós fazemos, dicas, e nós vamos dar materiais complementares. É onde você vai estudar. Porque é isso que vai fazer diferença. Nós não vamos chegar aqui com uma receitinha de bolo, sabe aqueles posts na internet? Fique em casa e ganhe 5 mil por dia. Cara, isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Então a gente vai compartilhar com você para te motivar. Voltando lá então. Como que eu fiz na minha vida profissional? Uma coisa que eu defini para mim é: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Cara, eu não ia negociar com o inimigo. Então eu tinha colocado para mim: eu não vou sonegar. Jamais eu vou sonegar. Entende? Então minha empresa tinha que fazer a coisa certa. Erramos faturamento contra clientes? Erramos. Sabe o que que eu fiz com isso? Passei a mão no telefone e liguei para o cliente pedir perdão. Tempos depois, o cliente me pediu para mentir numa reunião. Eu falei que não minto. Ele falou: então você vai perder o contrato. Eu falei: então eu vou perder o contrato. Se tornou meu maior cliente, contratos volumosos de valores mensais. Se tornou meu maior cliente.
Então, é a forma. Agora, eu poderia ter perdido? Poderia sim, como eu perdi outros clientes que não aceitaram isso, entende? Então, não existe negociação quanto a isso. Eu lembro quando eu comprei um carro zero e eu fui na concessionária da Honda junto com a minha família, peguei o carro zero. Eu sempre pergunto isso pra turma, né? Vamos ver o que o Ivan. Ivan, se você não sabe, responde, né? O que que você acha que eu fiz assim que eu saí da concessionária com o carro zero? Você lembra dessa história ou não? O Eu não lembro, que que sinceramente eu você não lembro. acharia que alguém que tirou um carro zero de uma concessionária faria, Ivan? O que faria? Pô, eu ia É, aproveitar e dar aquele rolezão, né? Aquela volta assim para bacana, né? exatamente. Exatamente. Cara, eu peguei meu carro, era dia de festa, arraial da família na igreja que eu servia. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi ir num distribuidor de gás e comprar um gás e pus no carro e eu tinha que levar gás pro negócio, um monte de sacola. A turma me chamava de louco. Você com carro zero carregando o botão de gás. Eu falei, é meu amigo. Se eu servir esse carro, tá tudo errado. É ele que vai me servir, cara. O carro tem espaço para carregar, é ele que tem que carregar essas coisas. Então é a forma, sabe? Eu aprendi a mudar a nossa oração. Muitas vezes, antigamente eu orava, né? Deus, turbina o meu negócio para daí eu turbinar o seu. Cara, até que eu aprendi com um grande mentor meu dizendo assim, Cleber, você tem que ser diferente. Senhor, como é que o meu negócio turbina o seu? E realmente, a minha empresa começou a turbinar o reino de Deus. A gente começou a investir em missões. A gente começou, eu e o meu ex-sócio, vendi minha empresa no início desse ano. Eu e o meu ex-sócio, cara, a gente investia para valer em missões lá em Moçambique, com a missionária Sônia, sabe? E Deus ia cada vez acrescentando mais. A gente foi aqui em creches que ficam no meio de favelas aqui em Curitiba. A gente deu colchonete para crianças. Cara, e Deus cada vez mais dava projetos para nós. Só que eu percebia, por exemplo, que na minha casa, os meus filhos, eles não estavam tão sintonizados com esse lado espiritual. Eu precisava desenvolvê-los. Cheguei para minha esposa e falei, olha, como empresário, a gente já faz e reflete lá. Ah, mas Cleber, o dinheiro que você não ganha na empresa vem para cá? Vem, é tudo a mesma coisa. Só que espiritualmente é diferente. Então eu chamei a minha família e falei, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos ligar para a missionária, ela vai buscar um pastor lá em Moçambique, que a gente não conhecia, e nós iríamos, como família, abençoar aquele pastor. Cara, os meus filhos começaram a ver nós, como família, abençoando, e não como empresários. E isso para ele fez diferença. Hoje eu vejo o meu filho de 20 anos que semeia na vida de amigos que são missionários. Então, são decisões pautadas naquilo que eu ouço o Espírito Santo falar. Se ele falar para dar do bruto, dê do bruto. E se ele falar para você ficar com 10%, Ivan, e te disser, dá os 90%, você faria, Ivan? Se Deus falasse com você? Obedeça, obedeça, com certeza, obedeço com certeza. E existe um peso espiritual para isso, né, Clemens? E assim, da mesma forma que você tem experimentado, nós como família, como igreja, nós também temos experimentado através do Instituto Sempre Justo, da comunidade que a gente atende lá no Atuba, de vivenciar essa experiência de cuidar do órfão, cuidar da viúva, de alimentar o faminto, de suprir com cestas básicas, direcionar recursos para o reino, para investir no reino, para formar aquelas crianças, para trazer educação. Então, faz toda a diferença esse posicionamento de você investir não somente o dízimo, mas muito mais que isso, aquilo que Deus colocar no seu coração para alcançar vidas, para cumprir o verdadeiro, né, a verdadeira religião de cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, é muito significativo e, e dentro daquilo que eu vivenciei, que nós temos vivenciado como família, como igreja, faz toda a diferença no relacionamento com Deus, na intimidade com o Senhor, porque toda vez que você faz isso para um pequenino, você está fazendo para Jesus. E ele se alegra disso. E você sente a presença do Senhor e você se alegra com isso também, Clemus. Show de bola, show de bola. Ivan, vai preparando uma Vamos resposta aí, ó. para. Desculpa, eu estou falando demais também, né? Acho que nós estamos falando demais. E vamos voltar lá na engrenagem. Vou fazer aqui mais uma Vamos lá. provocação. Vamos voltar lá na engrenagem. Eu gostei da sua engrenagem, Cleves, ela rodando ali e ela transparece exatamente aquilo que é o sonho do plano alfa, que é um dos materiais que a gente vai disponibilizar para os nossos, para as pessoas, e até depois você poderia até comentar aí como é que vai funcionar essa questão dos materiais, Cleves, para que as pessoas possam se integrar e possam fazer o uso dele, tá?
mas é um movimento, a engrenagem ele é um movimento, ele é um movimento circular, ele é progressivo e ele é constante. Então, você vê que ela não para, a engrenagem não para. E dentro dessa perspectiva de não parar, a gente entra no conceito para fazer o diagnóstico da nossa vida através da roda da vida. Então, a roda da vida não é um conceito novo, é um conceito amplamente utilizado por N, é, é, por igrejas, por organizações, por instituições, por pessoas. Então, você ter essa possibilidade de ter uma ferramenta onde você possa mensurar as áreas da sua vida que estão em desequilíbrio, ele é totalmente necessário nesse processo de não errar o alvo, de recalcular a rota, de ser um geolocalizador da tua vida financeira e não somente financeira, da tua vida espiritual, da tua saúde, de tudo aquilo que envolve. Então, nesse contexto, e a gente vai estar disponibilizando, Cléber, se você quiser complementar aí, contando para a galera como é que vai funcionar isso, aí eu entro no detalhe da roda da vida. Até que o pessoal Vamos, deve vamos estar sim. Eu ansioso vou para fazer o saber como seguinte, é ó. que ele tem acesso ao material. Isso, ó. Eu vou aproveitar a pergunta. Eu não sei quem está perguntando, porque no chat está aparecendo como Eucana São José dos Pinhais, tá ok? Tá perguntando assim, ó, qual é a quantidade ideal para um cristão viver do seu salário, levando em consideração que 10% já pertence ao Senhor? Vamos só corrigir aqui, tá? 100% pertence ao Senhor, 10% a gente devolve, então nós temos que ficar com 90%, né? E como administrar o restante entre gastos, investimentos e generosidade? Legal. Se procurar diversas estudos e tudo mais, o que vai acontecer? Você vai ter lá diversas técnicas. Então, eu tenho que tirar 50% para as minhas despesas gerais ou 60%. Então, assim, existem diversos cenários. Uma das coisas que a gente quer realmente desmistificar aqui é o seguinte: não existe fórmula mágica. A resposta correta é depende. Depende do teu cenário. Você tem que traçar o seu GPS, o seu percurso. Como você está? Dizer para você agora, não, você tem que obrigatoriamente pagar só 50% das suas despesas, 10 você tem que investir, 30 você tem que fazer não sei das contas. Cara, só se você sair vendendo casa, carro e de repente você pode ter um problema muito maior, entende? A única coisa que a gente pode afirmar é: nós precisamos romper na parte espiritual. Você primeiro não negligencia Deus. Então você entra no passo de fé. É os 10%. Eu vou devolver para Deus aquilo que pertence a Ele. E aí eu serei um bom administrador dos 90 que ficarão em minhas mãos. Tá ok? Então, essa que é a sacada. E Agora, que nem o Ivan estava aproveitando a falando ali, pergunta, Cleber, pô, vai lá. aproveitando a pergunta, desculpa interromper, você pode abrir a planilha de diagnóstico financeiro, que ela talvez ele dê um norte ali para, como é que é o nome É o pessoal da... da Eucana. Ah, tá, não tá indicado ali. Abre ali ó, então, um dos materiais que vai ser disponibilizado, Cleverson, dando um spoiler aí, na verdade, não dando spoiler, mas já trazendo, né, o material para que ele fique, que vai ser disponibilizado, é você poder fazer um diagnóstico financeiro da tua situação, de como está a tua vida financeira. Então, ele tem essa planilha, ele vai trazer, ele tem 5 abas que estão localizadas ali na planilha. Tá? A primeira aba dela fala sobre o balanço financeiro, é onde você vai fazer um levantamento dos teus ativos, que é aquilo que você tem de recursos financeiros, dinheiro, poupança, investimento, casa, e tudo aquilo que tem algum valor, que você poderia transformar isso em dinheiro. Então, nós estamos falando de ativos, esse é o termo, tá? E o passivo, que são as tuas obrigações, que são os seus compromissos, as tuas faturas de cartões, os teus financiamentos. Então, essa planilha e essa aba, ela vai auxiliar você a, a,
a compreender, a ter um raio-x e de como está a tua... assim como uma empresa ela faz o balanço patrimonial, você vai estar fazendo um balanço pessoal da tua vida financeira. Então, isso é primordial para você, e foi algo que eu aprendi lá nessa, né, quando eu comecei a recalcular a rota, Cleverson, para poder compreender como é que eu estava evoluindo isso. Então, gradualmente, e assim, ano a ano, eu pude perceber a fidelidade de Deus em relação a isso, porque o meu patrimônio em si, que na verdade esse é o objetivo, é saber se teu patrimônio está evoluindo ou não. Essa é uma forma de você mensurar isso, e é através dessa planilha, através desses Ô, números, Ivan, ok? Oi, Ivan, diga lá, amigo. imagine o seguinte: o dia que eu preenchi uma planilha dessa, o dia que eu preenchi uma planilha dessa, o número foi catastrófico e eu tava com alguns probleminhas, entende? Eu tava com alguns O meu probleminhas também, só para te deixar mais até ali. tranquilo. Então, beleza. Então, cara, eu quero dar a experiência de como que eu fiz, né? E, aliás, quando isso deu certo, eu apliquei essa mesma regra para diversos outros cenários. Como, por exemplo, eu queria que os meus filhos tivessem mais intimidade com Deus. Eu queria que minha família, nós quatro, pudéssemos crescer em conjunto, profissionalmente, espiritualmente, avançássemos em resultados. O que eu fazia era chegar para Deus e dizer: Deus, eu comecei errado, eu tô num brejo, eu tô num lugar difícil de sair. Eu não consigo nem acertar o dízimo aqui porque o negócio tá feio, entende? Mas eu vou dar esse passo de fé. Mas antes de tudo isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui e eu vou fazer uma oferta pela minha vida. Então, desvinculado ao dízimo, eu senti no meu coração e foi algo que eu aprendi. E uma vez eu fiz isso, eu fiz uma oferta em prol de uma situação e parecia que, puxa vida, você está tirando mais dinheiro do teu cenário, vai ficar pior ainda. Cara, aos nossos olhos, humano e matemático na planilha, vai ficar pior. Só detalhe, Deus ele é o dono do ouro e da prata. Quando ele decide abrir as comportas, é ele que vai fazendo. E do nada as coisas começaram a vir. Começa a vir aumento, começa a vir, sabe? Quando vai fazer a compra, tem uma promoção. Quando vai comprar não sei o quê, parece que ficou mais barato. Na hora que chegou o dinheiro para você gastar, o dólar caiu, ficou mais fácil de você fazer alguma coisa. Então, essas coincidências, na verdade, são cristoincidências, que é Deus cuidando de você. Só que são passos de fé. Agora, eu vou dizer para você que é uma receita de bolo, faça isso que vai acontecer amanhã. Não, gente, não vai acontecer amanhã. Hoje, eu estou colhendo promessas de Deus na minha vida que foram ditas há 15 anos atrás. 15 anos atrás. Há 15 anos atrás eu recebi uma direção de Deus, vai acontecer isso. E simplesmente eu esperei 15 anos para receber. Você não pode desistir, porque Deus ele vai nos desenvolvendo no processo. E essa planilha aqui é a exigência que Deus nos pede para que a gente seja bons administradores fiéis. Lembra da parábola dos talentos, né, Ivan? Então, Deus ele foi lá e deu 5 talentos para um, ele deu 2 talentos para outro e ele deu 1 talento para um. Por que que tem diferença de talentos distribuídos? Você já se perguntou sobre isso daí? Por que que para um foi, por que que para o Ivan deu 5 talentos? Por que que para o Cleverson deu os 2 talentos? E por que que lá para o Luquinhas deu 1 talento? Eu vou te dizer, o Ivan ele estuda pra caramba, lê pra caramba. Então ele vai, ele se aplica, se dedica. Ele estava preparado. Tanto é que na Bíblia fala assim: que quando o Senhor deu o de cinco imediatamente saiu. Só sai imediatamente o cara que sabe o que vai fazer com aquele dinheiro. Se não souber, ele vai ficar perdido. Quando ele deu os 2 talentos pro Cleverson, o Cleverson saiu. Então quer dizer que o Cleverson provavelmente pensou um pouquinho, mas saiu. Que o Cleverson também estuda, mas não estuda talvez tanto quanto o Ivan. E aquele de um nem sabia fazer. Aliás, ele nunca viu um talento na mão. Aí ele pegou um talento e ele fica lá, daí ele, meu Deus, vou enterrar, sabe? Gente, tem gente que acredita que ganhar na Mega Sena vai transformar a vida. Ivan, estatisticamente, Ivan, as pessoas que ganharam na Mega Sena, como é que estão hoje? Infelizmente, é uma triste realidade. Boa parte dessas pessoas perdeu tudo e ainda ficou devendo. Isso é muito triste. E essa perspectiva que você colocou, né, Cleverson,
de ter o alvo já, né, de estar preparado, é saber aonde está o alvo, cara. O alvo Deus já deu, ele já nos deu o alvo. Ele já nos as promessas, os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. E ele já estabeleceu isso. Então a gente precisa ter essa clareza. Então a planilha, ela contribui, ela é uma das ferramentas que a gente vai estar disponibilizando, que vai contribuir para aquilo para que você possa ter um raio-x, um diagnóstico, falar assim, nós precisamos fazer um raio-x, assim como boa parte de nós aqui, acredito que já passamos pela experiência, não só do raio-x, mas da ressonância e da tomografia, para mostrar como é que está a tua saúde financeira, como é que está a tua vida financeira. Então, o balanço financeiro é primordial para isso. As dívidas, o levantamento das dívidas, se você for se encontrar na mesma situação que eu me encontrei naquele momento, endividado, cheio de compromissos, de poder mensurar aí quais são as dívidas que você paga mais juro, quais são os valores, o que compromete da tua renda, entendeu? É fundamental você ter esse levantamento e ter esse raio-x. O orçamento, e aí é nesse ponto ali que eu queria mostrar, porque ele tem se você puder ampliar um pouco a parte de cima ali, Cleves, ele mostra ali alguns percentuais. É, 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 os 10% do dízimo, você já falou. Mas, assim, existem algum... Significa que o meu percentual com gastos com moradia, com alimentação, com transporte, com saúde, com lazer, com vestuário e com dívidas e poupança vai ser igual ao do Cleverson? Ou vai ser igual de outra pessoa? Não, não vai ser. Cada um tem a sua realidade. Mas é importante você ter mensurado isso, fazer um controle financeiro e talvez a planilha não sirva, não é mesmo, Cleverson? Talvez o que sirva é o que você aprendeu com a sua mãe, é o caderninho, é anotar lá o quanto entrou de dinheiro e quanto saiu. Ainda mais para você que é comissionado, assim, que não recebe todo dia, se não é assalariado, você precisa ter esse controle da tua renda, saber exatamente o que é entrada, o que é saída, e chegar no final do mês, fazer a apuração disso. E essa planilha, ela contribui para que você tenha percentuais. Você vai ver que no primeiro mês ela vai ficar meio quadrada, você sabe, você tem um esforço maior, sempre tem aquela situação, né, que ainda mais quando tem muitas pessoas envolvidas, esqueceu de passar a informação, gastou o dinheiro e não me avisou, aquela coisa toda. Eu consegui avançar nessa pauta na minha casa, porque tudo praticamente hoje a gente não usa dinheiro para nada, tudo transita na conta corrente, ou é via cartão, ou é conta corrente, por ter alcançado a liberdade financeira e ter a reserva para poder suprir dessa forma. Então, chega no final do mês, eu fico não, né? Eu procuro fazer o fechamento para mim ver a minha realidade. Se eu estou gastando, ou estou tendo superávit, ou estou tendo déficit. Esse é o principal número que você tem que buscar mensalmente. Ele tem que estar na ponta na ponta da língua da família, da casa. Fala assim, ó, nós estamos tendo superávit, nós estamos endividados, nós estamos comprometendo X%, 50% da nossa renda com dívida, com prestações, com cartão de crédito, com tudo com juros, entendeu? Então, esses números, é aquela situação assim de você espremer os números para que ele revele a verdade do que é a tua vida financeira, ok? E complementar ali as outras duas planilhas, só para fazer uma abordagem bem rápida, porque aqui claro, nós não vamos ter tempo para entrar nos detalhes, se você tem a dívida, que você tenha um plano de pagamento. E o que é esse plano de pagamento? É você acelerar o pagamento da dívida, principalmente aquelas que têm taxas de juro mais altas, porque isso é benefício para você. Muitas vezes você quitar financiamentos de trás para frente, ele traz benefícios de redução de encargos que você não tem noção como contribui isso para a saúde financeira da família. Então, são situações que precisam ser trazidas à luz. E, por último, o plano de Ô, multiplicação. Ivan, O plano de... antes deixa eu, Oi, pode falar. deixa eu dar deixa eu só fazer um parênteses sobre a parte de dívidas aqui, de uma experiência que você participou comigo. Hum, Gente, teve uma vez numa igreja que eu e o Ivan congregávamos juntos, um irmão chegou para nós e
pediu ajuda. Ele era empresário, ele estava numa situação delicada, né? E aí ele falou: Olha, eu estou numa situação delicada, eu preciso saber o que que eu faço com isso daqui. O que que nós fizemos? Nós nos reunimos com um time. Eu não sou especialista, por exemplo, em cobrança, mas eu lembro que quem seguia as palestras que eu fazia no antigo ministério tinha um cara que era especialista, ele trabalhou em empresa de cobrança, então ele sabe como cobrar. Aí eu chamei um outro colega que era um advogado e ele veio ajudar também. E o Ivan, eu lembro que eu fazia perguntas para ele, né? O Ivan estava em Cascavel, acho que nessa época. E nós ajudamos esse irmão. Qual foi a conclusão que a gente chegou para aquele momento dele daquela empresa? Que ele fechasse a empresa e saísse com, enfim, alguns bons R$ 1.000, mais de R$ 100.000 em dívida. Sabe por quê, gente? Porque é preferível sair com 100 mil negativo do que você deixar aquilo e se transformar meio milhão. Porque quando você está devendo, os famosos juros compostos, juros sobre juros, é uma bola de neve que você não tem como frear. O problema do cristão, e eu vejo muito isso em investimento, isso é uma coisa que existem dados, aí tem comprovação, tá ok? Tem comprovação realmente histórica de que as pessoas, quando estão fazendo um investimento e ele está subindo, a pessoa está vendo que está crescendo, ela fica com medo e já sai rápido, ela tira o dinheiro dela. Ela não acredita que pode ir muito mais longe. Mas quando entra no negativo, entra a fé. Vai voltar, vai voltar, vai voltar. E ele não assume aquele prejuízo de uma vez. Então, dívidas é desta forma que você também tem que saber levar em consideração. Segue lá, Ivanzão. Certo. Então, só para a gente. Então, vou tentar fazer um briefing aí, fazer um resumo da ópera aí para as pessoas compreenderem, inclusive com a aula um, mas vamos lá. Então, o plano de multiplicação, ele vai tratar dos sonhos e objetivos que a gente precisa ter, Cleber. A gente precisa ter alvos claros e formalizados aonde a gente quer chegar, seja na questão de capacitação, na questão profissional, na questão de viagem, de lazer, de se livrar das dívidas, de investimento, do que você imaginar, do que tiver relacionado às finanças. Esse material aqui, ele não esgota as possibilidades de você estabelecer objetivos que você possa persegui-los, que você possa determinar como você, eu vou alcançar esse objetivo, eu vou atrás desse alvo, eu vou recalcular minha rota, eu vou dar passos de fé, eu vou estabelecer objetivos, eu vou levantar, vou fazer um diagnóstico, vou fazer um raio-x, vou compreender onde eu estou errando e vou acertar a minha vida financeira e vou atingir esses objetivos. É assim que funciona. Foi assim que eu fiz. Foi assim que o Clebson fez, é assim que a grande maioria das pessoas atinge, conquistam a independência financeira, a liberdade financeira, a excelência financeira. Então, até para a gente poder dar um resumo da ópera aí, para as pessoas não se perderem, muitas delas estiveram conosco no nosso primeiro encontro, quando a gente fala sobre o gestor X, multiplicar para transformar, que é o livro que eu estou escrevendo, e hoje eu, infelizmente, vi uma má notícia, tá, Cleves? Por conta do material e da capa que foi elaborada por um design gráfico, eu vou ter um atraso na disponibilização dos livros físicos. Então, a perspectiva é que ele estivesse disponível até o dia 28, até o nosso encontro presencial, até para que a gente pudesse reforçar com o nosso público aí a importância de você ter esse material de estudo para conhecer os princípios bíblicos de Deus sobre finanças. Então, essa é uma má notícia, mas eu quis dar aqui em primeira mão, até para não ter falsas expectativas, mas em breve ele vai estar disponível para ser vendido e para que todos aqueles que têm interesse possam adquirir. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o gestor X é isso, são os fundamentos, são os princípios, tá? O GPS Finança, que está inserido dentro do gestor X, dentro do livro, é um modelo analítico. Ele é um modelo analítico, ele é o geolocalizador da situação financeira, para você poder recalcular o alvo e para você poder recalcular a rota, onde você está para isso. E as ferramentas que a gente vai disponibilizar, Cleverson, que são uma delas a planilha, que nós já demonstramos ali, inclusive com a questão do orçamento, a, a, a roda da vida, que é o diagnóstico, que é o diagnóstico das áreas da vida, de você
levantar, e se você puder abrir ali, a gente pode fazer até porque o nosso tempo tá se esgotando pelo nosso compromisso, Cleves. Então, o e-book da Roda da Vida, ele é uma ferramenta que vai ser utilizada para fazer um diagnóstico de como se encontram as áreas da sua vida. Como está a tua qualidade de vida, como está a tua vida pessoal, como está a tua vida profissional, como tá né, que são os alicerces aí, e isso desdobrado em diversos itens, na questão de capacitação, na questão de equilíbrio emocional, nas questões de relacionamento. Então, tudo isso, ele compõe esse material que a gente vai estar disponibilizando. É claro que a gente não consegue abordar com detalhes tudo aquilo que foi descrito ali, mas ele é um material autoexplicativo. Ele Isso. procura A gente, trazer. Pode falar. a gente procurou escrever aqui, gente, bem detalhado para você no e-book, a introdução, o que que é a roda da vida, qual a importância dela, como que você vai fazer as pontuações. Então aqui é para você fazer realmente um checklist de como está a sua vida, entendeu? Em todas as áreas. Porque como nós falamos de todas as áreas, se elas não estiverem em equilíbrio, você pode ter um problema. Que nem o Ivan estava mencionando ali, até anotei aqui para falar. Qual é a melhor ferramenta para você fazer administração? Por um bom tempo eu falava que tinha que ser planilha Excel. Planilha Excel, planilha Excel, planilha Excel. Cara, a melhor ferramenta é aquela que você usa, sinceramente. Se você tem um caderninho, como minha mãe que controlava no caderninho e não se perdia, é a melhor ferramenta. Essa é uma delas. Outra coisa que eu percebo que muitas pessoas, e eu acredito que a maioria que está aqui assistindo a gente aqui, inclusive, é casado, né? Gente, sabe qual que é uma das maiores dificuldades? E você vai poder fazer essa avaliação. Faça a primeira avaliação individual, faça a avaliação esposa, marido, depois sentem, compartilhem. Sabe por quê? Porque nós somos times. Nós somos times. E é como time que a gente tem que vencer uma batalha. O problema que eu percebi já, Ivan, em diversas conversas, assim, auxílios, principalmente a casais, é que os casais eles não atuam como time, eles atuam como concorrente. Não, não sou concorrente, não sou parceiro. Não, não é parceiro. Vou citar alguns exemplos, tá? Gente, não está escrito na Bíblia que nós casais temos que ter conta corrente. Não está escrito na Bíblia. Não existe uma regra dizendo isso. Mas eu sempre me pergunto, por que você não tem conta corrente? Geralmente os casais que podem estar passando por algum problema financeiro ou que não conseguem atingir a liberdade, por muita coincidência, pelo menos todos os que eu atendi, todos não tinham conta corrente. Sabe por quê? Porque a gente não consegue colocar as metas juntas. A gente não consegue deixar claro as coisas juntas. Aonde nós temos que chegar, o controle que nós temos que fazer. Então, você precisa ter metas claras e objetivas para que você saiba onde você chegar. Na Bíblia, tem uma passagem que fala no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Depois você anota aí e você vai ler lá, Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passe correndo. Gente, essa orientação foi dada por Deus ao profeta Abacuque, destacando a importância da gente registrar a mensagem de uma forma clara e acessível, para que todos pudessem compreender ela facilmente. Agora, se você não tem uma comunicação clara com a sua esposa, esposa, você não tem uma comunicação clara com o seu esposo, o que que nós precisamos comprar? O que que é prioridade comprar? Não tem o que fazer. Aí a mulher tá triste, sai, precisa comprar uma roupa porque não tem mais roupa. E aí o marido, nós homens sempre vamos brincar. Essa vai ser a piada do século, né? A gente sempre vai dizer assim: a mulher olha pro guarda-roupa, tem 50 vestidos e diz que não tem roupa, né? Aí o marido é aquele desleixado que fica largando as coisas e vai estragando no tempo e depois tem que comprar de novo. E a mulher fica lá falando. Então, quer dizer, nós somos falhos também. Então, veja como a gente precisa agir como um time. Gente, então você tem que ter administração boa. Quando você tem uma administração centralizada, facilita a sua vida como um casal. É assim que funciona dentro de uma empresa. O empresário, ele não é o cara que está ali para mandar. Ele é o que tem que ser o facilitador do time para as coisas fluírem. Então você tem que atuar como um time. Você quer ver uma outra falha gravíssima, aonde a gente, como família, tentando fazer o bem, a gente acaba falhando na área financeira?
Filhos. O filho chega e fala: eu tô com vontade de comer aquele brigadeiro. Aí, tá, você tá segurando as contas. Não, mas eu tô com vontade de McDonald's. Faz tempo que eu não vou aquela pizza, aquela não sei o quê. Ai, porque eu preciso de um celular e não sei das contas. E aí, geralmente no casal, um acaba pesando o lado sentimental e sofrendo, porque às vezes vai da criação. Eu não tive, o quanto eu sofri, então eu não quero proporcionar isso pro meu filho. E aí ele começa a fazer o quê? Tirar das finanças de uma forma disfuncional e não consegue guardar dinheiro. Então, o que que acontece, pessoal? Precisa ter claro isso em família. Se a situação não está legal, é para a família toda. Todos vão ser afetados. Então, você chama os filhos, primeiro conversa marido e mulher, tem que traçar as metas. As metas é do casal. Tanto é que a Bíblia fala, né? Casa e depois deixa pai e mãe. Cara, ele vai te deixar, o teu filho vai te deixar. Então, já faz o seguinte, já planeja a sua casa, porque ele vai fazer. E outra, você vai estar ensinando ele a ser um provedor. Uma coisa que eu falo para os meus filhos é: aprendo a trabalhar, a prover, porque, cara, vocês vão pegar uma princesa, porque pelo menos eu e a minha esposa estamos orando para que Deus mande uma princesa cujo pai e a mãe ore, incentive, dê estudos para uma princesa. Então eu quero que você tire uma princesa. Você não vai tirar uma princesa de um castelo para você levar ela lá pro vale, tipo o padrão Shrek, né? Cara, não é para isso que eu estou criando vocês. Então a gente vai instruir. Então você precisa ter metas claras, metas objetivas, sabe? A cada vitória você tem que comemorar. Entende? Mas não é assim, venci uma vitória, vou lá pro Beto Carreiro, vamos comemorar. Não, daí o dinheiro já vai tudo de novo. Entende? Então você precisa ter claro sobre troca de carro, sobre isso, sobre todos os detalhes. Entende? Aqui em casa, a Paty, eu sempre tentei colocar ela para usar planilhas. Cara, ela sofria com planilha. Aí uma vez eu fiz uma planilha toda colorida. Ela ficou toda feliz. Agora eu vou me achar. Cara, não vai se achar nada. Não é porque tá colorido que vai se achar. Ela não gosta de planilha. Logo em seguida ela falou: eu não consigo fazer. Abandonou. Até o dia que eu peguei uma folha, literalmente uma folha. Eu vou mostrar, eu vou fazer o controle que eu fiz para ela, tá bom? Eu fiz o controle exatamente assim, ó. Vou fazer aqui. O controle, ele era basicamente isso aqui, ó. Vamos ver se consegue ver. Tá vendo, ó? Duas colunas. Simples assim. Numa coluna era o quê? O que que eu gastei? E na segunda coluna, eu colocava, por exemplo, assim, ó. A tua meta é R$ 1.000. Tá aqui, ó. Esse é o controle que eu fiz para ela. Aí ela ia lá: tenho R$ 1.000 para gastar? Tem. Então tá bom. Daí ela vinha aqui e colocava aqui: supermercado, R$ 100. Aí, 1.000 menos 100, 900. Cara, e ela ia. Aí, quando ela tava vendo que tava acabando os R$ 1.000 da conta, ela reduzia e parava, porque senão ela sabia que eu não ia ter mais dinheiro até o final do mês. Cara, ali começou a nossa mudança. E foi num papel. Entende? Então a melhor ferramenta foi uma ferramenta o quê? Escrita. Mas peraí, por que que só R$ 1.000 para gastar no mês? Entende? Aqui é um número hipotético. Poderia ser 5.000, poderia ser 10.000, poderia ser 100.000, depende da família. Entende? Cara, simplesmente quando ela começou a ter essa visão, eu comecei a ver que, peraí, eu preciso ser mais claro com ela. Então, Paty, a gente precisa pagar essa conta. Eu comprei errado aqui, eu perdi dinheiro aqui. Eu comecei a abrir o jogo para ela. Eu comecei a abrir todos os jogos. A Paty sabe, cara, eu abro, ela fala assim: eu não gosto eu não tenho facilidade com a parte de investimentos, Clé. E eu sei disso e respeito ela. Só que eu falo: Paty, imagine que se eu morresse. Você nem sabe se a gente tem na conta 1.000, 10, 1.000.000, 10 milhões, oh, glória a Deus, né? Sabe, ela não tinha essa visão. Aí eu comecei a abrir, comecei a mostrar para ela. Falei: ó, você precisa ver, sabe por quê? Para você poder orar. Me ajuda em oração. Não tem habilidade técnica? Ajuda em oração. Entende? Então, essas são as ferramentas, né, Ivan, que são importantíssimas você não só fazer o mapeamento, mas você compartilhar. Compartilhar com as pessoas. Cara, é melhor você dizer um não para o seu filho agora e ele chorar por não ter, do que lá na frente você ter que tirar, por exemplo, ele de uma escola. Entende? Hoje está numa escola particular, então você aperta o cerco e mantém na escola. Que bênção! Mas a hora que você tiver que obrigatoriamente tirar da escola, porque aí já não tem mais o que fazer, aí essa às vezes pode ser a maior dor. Entende? Então, são cuidados que a gente tem que tomar dentro dessa parte administrativa. Clevers,
Poxa, aí eu preciso desenvolver um pouco mais minha inteligência espiritual que você falou. Legal. Sabe o que que a gente fez? A gente fez isso aqui para vocês, ó. Vamos passar agora um pouco sobre as ferramentas que a gente vai disponibilizar para vocês estudarem, então. Então, nós vamos disponibilizar, por exemplo, isso aqui, ó. Um e-book completinho que eu fiz, inclusive, para uma live sobre o tema inteligência espiritual. Aqui vai falar tudo sobre inteligência espiritual. A gente vai explicar tudo para você. O que que é inteligência espiritual, qual a importância de você desenvolver ela, sabe? Estuda isso daqui. Estuda com o seu esposo, né? Mulher, a esposa, o esposo, estuda com os filhos, busca na Bíblia se faz sentido ter isso aqui, busca autoconhecimento sincero, né? Prática espontânea e ser o protagonista da sua vida, né? Ter alinhamentos entre os discursos e prática. Não adianta nada você falar para o seu filho, não pode furar o sinal vermelho. Você vai e passa o sinal vermelho. O que que você acha que ele vai fazer? Aí você diz pro teu filho, você tem que guardar dinheiro, tem que investir. Você não investe. Aliás, você joga no Bets e ainda diz pra ele que você está investindo dinheiro. Cara, você está arrebentando com a vida do seu filho futuramente, entende? Então, há todo um material bem detalhado para você poder ver. Ah, eu não gosto tanto de ler. Tem um vídeo. Ah, não gosto de vídeo. Amigo, tá tudo certo, né? Tinha um coach que tinha uma frase meio doída, mas é uma verdade. Tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. E grava isso. Entende? Se você não conseguir conversar com seu esposo, com sua esposa, você chega e fala assim, gente, então tá certo. Se a gente não conseguir conversar como time, tá tudo certo. Nós temos a vida que merecemos. Einstein dizia, loucura é a gente continuar fazendo a mesma coisa e achar que vai ter resultado diferente. Então, quando nós nos unimos como um time, a gente vai. Ah, o problema é consumismo. Ivan, sabe o que que eu fiz? Como diretor da parte comercial de uma empresa, eu estudo e tenho que desenvolver meu time para vender. Então eu peguei, cara, um livro que se chama Não Venda ao Cliente, Venda à Mente, porque a venda é emocional. As vendas são emocionais. Você vende para a mente, não para o cliente. Eu peguei uma inteligência artificial. Gente, olha o spoiler aqui que eu vou dar. Tem gente que não sabe. O brasileiro ele tá pegando IA para brincar e fazer meme, fazer um monte de coisa. Eu vou dizer como que eu uso IA. Eu peguei IA, o Ivan me passou gentilmente o livro dele que ele escreveu, tá na gráfica ainda, mas eu tenho uma cópia já em PDF, não passo para ninguém, né? Eu coloquei, carreguei na IA. Carreguei o livro Venda à Mente e não ao Cliente. E eu falei o seguinte, IA, analise os dois e me descreva todas as técnicas de venda para conseguir arrancar uma venda de alguém. E utilize o livro do Ivan para criar uma defesa, um contra-ataque. E é isso que nós fizemos. Nós criamos um e-book para você chamado Anticonsumismo. Entende? Você vai descobrir aqui as técnicas de vendas e como neutralizar elas. Como que o vendedor tenta convencer que você precisa. Por que que você compra? Gente, isso aqui eu apliquei na minha casa. Eu junto com a minha esposa. A gente ria, porque a gente falava, sabe aquela compra? Foi por causa disso daqui. É muito legal você ver técnicas de vendas sendo confrontadas com verdades bíblicas para poder te ajudar a defender você de ter o consumismo, entende? Então você vai ter também esse e-book que a gente vai divulgar para você, a Roda da Vida, que o Ivan já explicou. Nós vamos colocar aqui para você a planilha, né? Então você vai poder fazer download dessa planilha. E o plano alfa, Ivan, explica para eles aí o que que é o e-book do plano alfa, por favor. Então, o plano alfa é um caminho que Deus revelou para mim, que envolve uma jornada, a jornada pessoal, familiar, espiritual, ministerial e profissional, para que eu pudesse cumprir o propósito e as promessas de Deus. Então, a verdade é a seguinte, Cleves, como discípulos, nós possuímos o direito legal da conquista. Se a gente respeitar as leis espirituais que foram estabelecidas por Deus, nós temos esse direito. Então, para que a gente possa ter as nossas orações, as nossas intercessões, é fundamental, é essencial a gente pautar e estar fundamentado na palavra, estar fundamentado nas escrituras sagradas. Porque se a gente não tiver respaldo na palavra, nada vai ser concretizado. E a Bíblia ela fornece princípios que eles precisam guiar as nossas ações e que revelam as respostas divinas do Senhor para nós. Então, o que é o plano alfa? O plano alfa nada mais é do que um movimento, um estilo de vida que eu adotei, certo?
para trabalhar em cima do meu pecado, para trabalhar em cima das minhas fraquezas. Por quê? Porque, assim, nós, como seres humanos, nós somos repletos de deficiência. Então, quando você faz um diagnóstico, quando você faz um raio-x lá de áreas da sua vida, você vai perceber que você tem muitos pontos de melhoria que você pode aperfeiçoar. E quando você vai para a palavra, você vai ver que esses pontos são maiores ainda. Então, o que que eu adotei como prática para a minha vida? O plano alfa, ele passa pelos seguintes estágios. O primeiro deles, então, o primeiro passo é a oração e é o arrependimento. Quando eu busco Deus para ele me revelar aonde eu estou falhando, Cleverson, qual é a área da minha vida, isso independente seja financeiro, pessoal, profissional, do que quer que seja, o Senhor revela. Ele revela para nós porque ele é o maior interessado em que nós sejamos transformados, que a nossa mente seja transformada, que o nosso coração seja transformado. Então, a oração, ela tem esse objetivo, é uma oração intencional, para que Deus revele o nosso pecado, para que Ele revele as coisas, as decisões financeiras, inclusive, que nós estamos tomando, que estão nos prejudicando, que são sabotadores para que a gente possa, que nos impedem de avançar e de conquistar aquilo que Deus tem para nós como discípulos. A vida abundante que Deus tem para nós. Então, o arrependimento, então, a partir da oração, a partir do arrependimento, qual que é o próximo passo? Qual que dentro dessa perspectiva de movimento circular e progressivo e contínuo, de que ele nunca vai parar, porque assim, todo dia você vai orar e todo dia você vai buscar a Deus e Deus vai revelar coisas novas e pecados e situações que você precisa tratar na sua vida. Então ele passa pela oração, ele passa pelo arrependimento e ele passa pela obediência, porque o Senhor é o maior interessado que nós passamos a obedecer. E o nível de obediência que a gente precisa cumprir é o de Cristo, é o de Jesus, porque ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, para morrer pelos nossos pecados. Então, depois da obediência, ele passa pela dependência de Deus. A dependência é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você percebe, Cleves, que essa engrenagem ela não para, que ela está sempre em movimento, e a partir disso, Cleveson, ele faz a transformação, ele faz a mudança da nossa vida. Nós somos transformados, porque a gente fala, pô, isso aqui não é certo. Cleveson, eu vou parar de fazer isso aqui. Eu vou abandonar isso aqui. É um pecado de estimação que eu deixo de lado, eu abri mão, né? Em Cristo, eu tive a revelação de que aquilo faz mal para mim, que ele prejudica a minha vida, prejudica a minha casa, prejudica a minha família. Ele impede que eu seja pastor da minha casa, ele impede que eu avance, que eu suba de nível espiritual. E por último, ele vem a santificação. Porque quando você passa por esses estágios, assim como você passa por esse movimento circular, esse diagnóstico, esse envolvimento, essa compreensão, você passa a ser santificado. E aquilo que você vivenciou, que você venceu, você deixa para trás. E você começa a ser uma nova criatura. Você começa a desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. E aí, significa que ele parou? Não, significa que ele vai começar novamente amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias. Então, o plano alfa, ele vem trazer o fundamento que está no livro do Gestor X, para que você possa executar isso de maneira fundamentada na palavra de Deus. Se quiser compartilhar com a gente, Cleber, só para ter uma noção ali do que é esse e-book também, por favor. Show de bola. Cara, aqui você vai ter. Gente, é assim, ó. Você vai ter tudo bem detalhado, bem mastigado. Vai ser uma grande parte do livro que o Ivan escreveu. Você vê aqui que ele Cleber, está desculpa, divulgando eu só informações. esqueci de um detalhe, porque assim, a parte de Deus ele sempre vai fazer. A parte de Deus ele sempre vai fazer. Isso que a gente está colocando aqui, cada um desses fundamentos, é a nossa parte. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, fica aqui o meu desafio para cada um de vocês que está nos ouvindo, que ainda vai nos ouvir através do YouTube, através das redes sociais. Faça a sua parte, que certamente, né, o Senhor vai fazer a parte dele.
Show. Nessa parte aqui do Plano Alfa, gente, é um material completo, bem detalhado, com bastante base bíblica para você estudar, ler, se atualizar e deixar Deus falar com você para que você possa implementar o quê? Inclusive para você partir para a parte das planilhas e tudo mais. Não tira de vista, bota lá, hashtag fica a dica do livro, né? Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Beleza? Gente, deixa eu até fazer uma correção aqui de uma frase anterior que eu tinha falado ali. Até meu time já veio aqui no back-office já falar, ó, é conta corrente ou conta conjunta? Gente, a dificuldade que eu vejo dos casais de evoluírem, e você vai ver toda essa questão do plano alfa, de trabalhar como um time, as bases bíblicas, é justamente as pessoas tinham contas correntes separadas, entende? E quando a pessoa vai para conta conjunta, ou seja, uma conta entre elas, até nisso você já economiza. Por que que você vai ficar pagando tarifa em contas separadas? Você pode ter uma conta, se você é casado legalmente perante Deus, se você tiver uma conta, é altamente estratégico, facilita seu controle, seus lançamentos. Não precisa ficar mandando de uma conta para outra, entendeu? Então é conta conjunta que é extremamente saudável. Não é uma regra, não está escrito na Bíblia, mas eu torno a dizer, todos os casais que eu trabalhei, que tinham Eu tenho e problemas, recomendo, tá, Cleverson? Eu tenho e recomendo. show de bola. Eu também tenho e super recomendo, né? Gente, então é assim, ó. Até mandei ali uma perguntinha ali. Fiz um desafio, quem tinha interesse de entrar ao vivo com a gente para fazer as suas perguntas aqui, tá? A gente já tá indo na reta final. Então vamos lá, ó. Como é que você vai ter todos esses materiais aqui, gente? Então, anota rapidinho a dica e eu ainda quero passar. Eu vou dar uma demonstração de como que foi a virada de chave minha. Eu vou mostrar na tela só, mas anota aí. Para você poder pegar esse material, você vai fazer o seguinte: você entra lá na rede social, no Instagram do Utopia, né? @Utopia para todos, segue a gente. Vai no do Gestor X, gestorx.co, segue ele. Faz um post, vai lá no feed, faz um post e diz ali o que que Deus está falando com você. Faz um post legal, tá ok? Para que isso? Para poder nos ajudar com que essa mensagem chegue ao maior número possível de pessoas para abençoá-las. Tá ok? Fez esses três itens, aí você entra no direct do Utopia, pode ir direto no Utopia, que eu tenho a Cris que me auxilia. Vai lá e diz: ó, já cumpri todas as regrinhas, manda todos os materiais para mim. Aí a Cris vai te entregar todos os links para você poder fazer download. Você não vai precisar passar WhatsApp, e-mail, cartão, nem nada. É todo o material completamente aberto. O material está disponível online. Se você quiser ficar lendo online, a gente não vai tirar ele, até porque se a gente acrescentar coisas, você vai receber mais coisas ainda. Entende? Gente, vou compartilhar com vocês um momento de vida que eu tenho vivido. Eu e o Ivan nos reencontramos tempos depois, ano passado, né? A gente se reencontrou, porque a gente fica um bom tempo sem se falar, mas dali um pouco a gente volta a se falar é, por questões de trabalho. O Ivan já mudou muito nesse Brasilzão afora. Mas ano passado, quando a gente sentou e Deus nos aproximou, nós tínhamos as mesmas metas. As nossas metas eram nos aposentarmos. Só que vamos tirar essa palavra. A gente não se aposentou. Nós entramos na Deus SA. A gente entrou na folha de pagamento de Deus. Essa é a verdade, tanto minha quanto do Ivan. E pasme, a nossa meta foi exatamente para o mesmo período. Nós dois traçamos uma meta pessoal, alinhado com as nossas esposas. Ainda estamos fechando essa meta. A meta de viver sobre um máximo. Olha, é sobre isso aqui, essa renda passiva que eu quero viver. O que vier a mais é para o reino, entende? E quando você toma esses posicionamentos, esse posicionamento não é do dia para a noite para você fazer. Ele é um posicionamento que você vem plantando faz anos. E é isso que eu e minha esposa viemos fazendo há anos. Tanto é que agora a gente tem vivido um sonho realmente, né? Talvez você está acompanhando as redes sociais, você está acompanhando isso daqui, ó, que eu vou te mostrar agora. Esse aqui é um grande sonho que eu compartilho com vocês que vale a pena. Quando a gente decide turbinar o reino de Deus, a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Gente, então eu entrei para Deus SA no início desse ano, vendi minha empresa, me aposentei, então, vamos dizer assim, e comecei a trabalhar Utopia. Então, nos últimos dias, eu foco só isso aqui, ó. Curso de finanças e também uma escola de missões que eu vou fazer agora em julho, junto com a minha esposa. E na metade de julho, depois que terminar essa escola de missões, que é do dia 1º ao dia 15, no dia 16 eu embarco sozinho dessa vez. A minha esposa não vai junto comigo, mas eu vou para Moçambique, que fica no continente africano. Vai eu e mais essa galera aqui, ó. Mais 11 jovens vão comigo.
E eu chamei esse time, gente, são jovens. Tem gente aqui de 20 e pouquinhos anos. Entende? A maioria deles vai parar de trabalhar durante 30 dias. E eles não sabem nem o que eles vão receber, como eles vão receber. E eu tenho visto milagre na vida deles. Eu falei para Paty, a gente precisa avançar. E eu comecei a avançar. E como Deus, quando a gente começa a servir a Deus, Deus começa a mandar recursos, começa a mandar recursos. A nossa casa conseguiu abençoar aqui uns 4 missionários com a passagem aérea para a gente poder ir. Mas a gente já comprou mais também, né? Então, ao todo, hoje aqui, nós já estamos como time, né? Nós estamos trabalhando como times. Nós já temos 7 passagens de 11. Eu tiro a minha porque a minha eu comprei para valer. Então, nós já compramos 7 passagens aqui. E nós estamos trabalhando com esse time para eles irem. Se você quiser ver como é abençoar a vida de alguém e ser abençoado, tá aí uma forma de você fazer, tá ok? Manda para nós ali no Instagram, tá? Pode mandar no direct lá, fala assim, ó, eu quero fazer uma oferta, qualquer oferta. A viúva, diz a Bíblia, que deu algumas moedas. Valeu, transformou a vida dela. Qualquer valor que você fizer, vai ajudar essa turma aqui, entendeu? Eu tô aqui trabalhando para que a gente possa levantar esses recursos. São coisas que vão realmente fazer a diferença na vida de cada pessoa, porque nós vamos lá para trabalhar lá para cerca de 600 crianças, tá? Então são coisas que realmente fazem toda a diferença, tá joia? Gente, então vamos lá. É, não esqueça de curtir o Utopia no Instagram, Gestor X, fazer um post, faz lá no feed, no Stories, manda no direct, daí a Cris vai pegar a tua mensagem, ela vai checar se você fez tudo isso e a gente vai disponibilizar todos esses materiais para vocês. Ah, Clécio, por que você já não manda de uma vez? É porque quando a gente dá umas tarefinhas, aí a gente começa e quer te mostrar na prática o quão difícil é, às vezes, você batalhar por algo. Entende? Porque se vem de mão beijada, às vezes a gente não dá o devido valor. Entende? Então, essa é a troca que a gente pede. E olha que troca justa, nós só estamos pedindo para você nos ajudar na divulgação para a gente chegar em mais pessoas para poder abençoar. Assim como você está sendo abençoado para a gente abençoar outras pessoas. A aula 1 ficou gravada, a gente divulgou o link. Essa aula está ficando gravada também. Só por uma questão técnica, gente. Esse link aqui, ele vai parar de funcionar amanhã, tá? O link dessa aula ao vivo, ele vai parar de funcionar. Mas aí a gente posta tanto no YouTube do Utopia quanto no YouTube do Gestor X. Por lá você vai chegar na aula que ficou gravada, você só não vai ver o chat. Mas você vai ter lá, você vai poder assistir a aula 1, aula 2, 3, 4, que a gente vai gravar, e a 5 também. Mande suas dúvidas para nós, tá ok? Pode mandar, olha, eu gostaria de tal assunto, a gente vai gravar. Como eu falei, a Paty vai estar gravando sobre os condicionamentos, condicionamentos de palavras, exemplos, episódios específicos. Já falei com uma tia minha que manja da parte de milhas, ela vai gravar também comigo, vai ser uma benção, tá ok? E se você tiver outras dúvidas, faça. É importantíssimo que você tenha acesso a esse material o mais rápido possível para você estudar e começar a se aplicar a ele. Por quê? Porque aí você pode, na próxima aula, tirar dúvidas sobre eles. Porque na próxima aula a gente vai avançar ainda mais. Entende? Por quê? Porque nós estamos num momento maravilhoso para investimento. Cleverson, maravilhoso para investimento. Meu Deus, o Brasil está uma desgraça. A taxa Selic está subindo. Agora, hoje, o Trump brigou com o Elon Musk e o mercado financeiro caiu. Gente, agora é o melhor momento. A questão é, será que eu estou preparado para o melhor momento? E nós vamos explicar um pouquinho sobre economia, como é que ela funciona, aonde que dá para você proteger o seu dinheiro para ele estar rendendo. Hoje eu ouvi de uma colega que ela tira todo o dinheiro da conta e deixa num caixinha guardado, que é o cofre dela. Eu falei, amiga do céu, não faz isso. Não me faz isso porque você está perdendo, teu dinheiro está se desvalorizando. Não está, Cléber, está guardado. Está desvalorizando, porque existe um negócio chamado inflação. Tem que corrigir pelo menos pela inflação o seu dinheirinho. Então a gente vai explicar tudo isso daí para que você possa avançar, prosperar e realmente obter aí a liberdade financeira que Deus prometeu para nós. Amém, meu amigo Ivan? Amém, meu amigo. Fica aqui meu agradecimento a todos que permaneceram, estiveram conosco nessa noite fria em Curitiba e que a gente possa aquecer o coração de muitas pessoas através da palavra de Deus, para realmente multiplicar para transformar, meu amigo. Boa noite Excelente, para então, Ivan. todos. Gente, boa noite para todos vocês. Deus abençoe. Até a próxima aula, que logo a gente vai estar se falando. Vai ser no dia 12/6, então, a nossa próxima aula, quinta-feira que vem.
A gente vai se reunir de novo, mesmo horário, traga suas dúvidas, vamos mandar bala. E se alguém aí tiver interesse de entrar online, hoje eu perguntei e ninguém respondeu. Nós estamos abrindo essa possibilidade de, na próxima aula, se alguém tiver interesse, a gente vai abrir a oportunidade de você entrar aqui ao vivo comigo e com o Ivan e fazer todas as suas perguntas. Então, leia todo o material, anote suas perguntas, vem para cá e se eu abrir a possibilidade de entrar, você entra, não perca essa chance, pergunta tudo que você quiser ao vivo, né? E a gente vai estar te respondendo da melhor forma possível. Vai ser uma mega consultoria totalmente gratuita, mas que você seja tremendamente abençoado. Beleza? Gente, fica com Deus. A gente Deus volta na abençoe. Boa quinta-feira que noite. vem. Ivanzão, abraço. Abraço.